né? Vamos ver aí a última parte, né, das condições agudas, e aqui a gente vai falar sobre invaginação intestinal, adenite mesentérica e estenose hipertrófica do piloro, tá bom? Invaginação ou intussuscepção intestinal, né, a mesma coisa. É uma entidade que a gente vê com uma relativa frequência onde? Em pacientes pediátricos, tá? Então, no adulto, ele é relativamente incomum da gente ver. E quando a gente encontra invaginação e intussuscepção no adulto, a gente tem que procurar algum fator ali causal, né, que está servindo como a cabeça de invaginação. Geralmente, o que é? É um tumorzinho. Tá bom? Então você tem um tumorzinho ali no intestino e a partir dele é que a alça começa a invaginar, né? Então a gente fala que a cabeça de invaginação muitas vezes é um lipoma, tá? Bem, independente da faixa etária, no ultrassom, o que a gente vai ver na invaginação? A gente vai ver múltiplos anéis, né, concêntricos, correspondendo às camadas parietais da alça interna e da alça externa, né? Então, da alça externa e da alça que invaginou, tá bom? Então, múltiplos anéis concêntricos relacionados às camadas parietais, né, das alças envolvidas. Eventualmente, a gordura mesentérica pode invaginar junto com a alça, tá bom? Quando isso acontece, essa gordura mesentérica vai aparecer hiperecogênica, né, excêntrica, e recebe esse nome, né, sinal do crescente, tá? Então, nada mais é do que a gordura que invaginou junto. Então, aqui, uma imagem transversal mostrando, então, esse aspecto que a gente fala em casca de cebola, porque são as várias camadinhas da alça de dentro e da alça de fora. E no aspecto longitudinal, né, o americano gosta de usar esse sinal, né, que é chamado de sinal do sanduíche. Que eu não consigo correlacionar muito, mas é o sinal do sanduíche. Aqui é um exemplo de uma invaginação intestinal no adulto, e a gente vê aqui, ó, uma lesão hiperecogênica, né, que é um lipoma funcionando como cabeça de invaginação, tá? Acho que eu esqueci de colocar lá na frente pneumatose. Pneumatose intestinal, né, vamos ver, é outra condição, tá? Bem, ela é relativamente rara, né? E o que é pneumatose intestinal? Gente, são focos de gás na parede, né, da alça intestinal, tá? Pode estar associado a várias condições. Doença pulmonar crônica, doença vascular do colágeno, doença inflamatória intestinal, endoscopia traumática e após bypass jejunal. Podem ser assintomáticos, sendo achado incidental, porém, né, existem algumas situações em que ele realmente tem que ser valorizado. Quais são essas condições? Enterocolite necrotizante, né, que a gente vê bastante aonde? Nenezinho, recém-nascido, geralmente prematuro, ou isquemia intestinal. Então, quando a gente encontra pneumatose intestinal, né, num paciente que tem enterocolite necrotizante ou isquemia intestinal, é um fator de muita relevância, porque está indicando o quê? Está indicando necrose da mucosa da alça. Então, a mucosa da alça necrosou, houve passagem de gás através, né, daquelas áreas de necrose para a parede da alça. Nestes casos, né, vai aparecer como focos de hipersinal, né, na alça, né, na parede. O gás é igual, né? Não muda. Então, focos hiperecogênicos com artefato de reverberação na parede da alça, tá bom? Se estiver associado à doença inflamatória, você vai encontrar, além do gás, o quê? As alterações da doença inflamatória. O achado mais comum, espessamento da parede da alça. Tá? Então, nos casos suspeitos de isquemia intestinal, a gente sobe o exame, né, para avaliar o fígado, para ver se tem sinais de aeroportia. Tá? Então, aquele gás, a mucosa necrosou, aquele gás passa para o sistema vascular. Tá? Então, aqui é um bebezinho com enterocolite necrotizante. Essa imagem aqui, que parece um anelzinho, é a alça,
né, com gás, então é a pneumatose intestinal cortada, né, sendo vista no plano transversal, e aqui no fígado, ó, a gente vê vários focos hiperecogênicos, às vezes até assim meio que ramificando, né, com aspecto, com padrão de ramificação, indicando a aeroportia, tá? Bem, em relação à adenite mesentérica, a gente vê muito na nossa prática, né? Então é super comum, pelo menos para mim, eu receber crianças, né, do pronto-socorro infantil, dor abdominal, adenite mesentérica, né? Bem, a adenite mesentérica é a inflamação, né, desses linfonodos mesentéricos, né? O problema é que muitas vezes, né, esses linfonodos mais proeminentes estão localizados aonde? Flanco, fossa ilíaca direita, e o diagnóstico diferencial com a apendicite precisa ser feita, né? Então várias vezes vem, ó, é adenite apendicite. Tá? É mais frequente, principalmente em crianças, né? E adolescentes. Essas crianças podem apresentar febre, leucocitose, diarreia, anorexia, tá bom? Bem, na adenite primária, esses pacientes referem quadro viral antes, né? Então, infecção de vias aéreas superiores ou um quadro de gastroenterite, tá bom? É comum a gente ver essa história. E para você fazer o diagnóstico de adenite mesentérica primária, ele não pode ter uma condição inflamatória aguda vigente, tá bom? Então, a primária é uma inflamação benigna, autolimitada dos linfonodos mesentéricos, é o que a gente vê na maioria das vezes. Geralmente é uma resposta a processos inflamatórios virais, então, estava resfriadinho, estava gripadinho, teve uma diarreazinha, né? E é mais frequente em crianças. E a adenite secundária, essa sim, geralmente o paciente tem alguma coisa, ou uma apendicite, ou uma ileite, né, doença de Crohn, né? Então, nesses casos em que você tem uma causa estabelecida, ela não é primária, ela é secundária, tá? Para fazer o diagnóstico, a gente tem que ter pelo menos 3 linfonodos agrupados, cada um deles medindo mais que 0,5 centímetros, tá? Devido à localização, que geralmente eles são muito frequentes ali próxima da válvula iliocecal, né? O quadro clínico que a gente recebe, né, para pesquisar é dor, né, muitas vezes no quadrante inferior direito, e é isso. Não pode ter condição inflamatória aguda evidente para você classificar como primária, tá bom? E por último, a gente vai falar, né, ver um pouquinho sobre estenose hipertrófica de piloro, também já foi questão de prova, né? Na estenose hipertrófica, a gente tem uma hipertrofia, né, das camadas musculares do piloro, e devido a essa hipertrofia, a gente não tem o que? A progressão do alimento, né? Então, o estômago fica cheio e o alimento fica estagnado no estômago, tá? Então, não há progressão desse alimento, né, para o duodeno e por aí vai, tá bom? Bem, a estenose hipertrófica de piloro é observado, né, em bebês, né, entre 2 a 8 semanas de vida, né? Não se faz esse diagnóstico com 5, 6, 10, 12 anos, tá bom? É bebê, incidência maior em meninos, né? E o quadro clínico, né, pode variar, tá bom? Então, vômitos em jato não biliosos, né? Por que não biliosos? Assim como o alimento não progride daqui para cá, a bile não progride daqui para o estômago, tá? Então, são vômitos em jato, geralmente não biliosos. É aquele bebezinho que não ganha peso ou que perde peso, né? Sinais de desidratação, né? Peristalse gástrica visível após a alimentação. Então, aquela musculatura, né, gástrica tentando vencer, né, aquela obstrução. E no exame físico, né, às vezes o piloro ele é palpável, né, então é chamado de oliva, tá bom? Bem, quais são os parâmetros? A gente tem que medir, tá? Então, você tem que localizar, né, o piloro. Geralmente eu utilizo o quê? O lobo esquerdo do fígado como janela para localizar o piloro, tá? E aí você vai medir a extensão longitudinal e a espessura da parede, tá bom? Então, a extensão longitudinal do piloro, gente, deve ser menor, e aqui na literatura vocês vão encontrar valores um pouquinho diferentes, 15
é difícil, mas entre 16 e 17, né? Então 15, 16, 17 vai depender ali da questão, né, de quem fez a prova, de quem fez a questão. São valores que você pode encontrar como limites longitudinais, de extensão longitudinal. Agora, espessura de parede, não, espessura de parede 3 milímetros. Então, cada parede aqui, né, tem que medir no máximo 3 milímetros, tá? Então, o que a gente vai ver no ultrassom? A gente vai ver um espessamento. Quando você faz um corte transversal, você vai ver isso aqui, né? Então, a parede bem espessada, hipoecogênica, né, com um pontinho no meio, que é a luz e a mucosa, tá bom? Então, aqui, um exemplo. A gente vê que a extensão longitudinal do píloro, ó, deu 21,8. Então, acima de 15, 16, 17. Tá? E a espessura de cada parede, a espessura parietal, ó, 4 milímetros. Aqui um outro exemplo, né, em que a espessura da parede posterior, ó, foi de 5,7 milímetros e da parede anterior 5,3 milímetros. Tá? Bem, quando vocês vão fazer esse exame, vocês colocam o transdutor lá e você fala, nossa, achei o piloro. Foi muito fácil achar o piloro, então tem algo, você já fica com o pé atrás. O piloro normal, ele dá um pouquinho de trabalho para a gente achar, né? Então, quando ele está muito fácil, muito descarado, muito exibido, né? Então, você já olha, mede direitinho, né? Junta com aquele quadro clínico, né? Que o nenenzinho que não ganha peso, que está vomitando, irritado, né? Então, junta esses dados, né? Que dá certo, tá bom? Aqui um outro exemplo, né? Então mostrando, ó, esse aspecto, né? Parece um aspecto margem-alvo, né? Então a muscular, né? Bem muscular própria, bem espessada, né? Então aqui juntando a muscular aqui da mucosa e submucosa, tá bom? A imagem transversal e a imagem longitudinal. Essa daqui é a muscular da mucosa. Esse hipoecogênico bem fininho, né? Seguido pela submucosa, que é hiperecogênico, e esse, olha só que diferença, né? É a muscular própria bem espessada, tá bom? Obrigada.